Bom dia, sétimo ano, e aí, gente, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, né, do tópico da gente sobre filosofia oriental. Daqui para o final do ano ainda tem mais 2 tópicos interessantes, que não estão dentro do livro didático, mas que fazem parte da grade anual de vocês, tá? E que eu vou fazer. Um puxãozinho de orelha para vocês. Muitos não utilizaram o texto que eu deixei em Word lá. Minha gente, repeti mais de 300 vezes, mas vou repetir hoje. Filosofia tem que ter leitura, tá? Não tem como vocês ficarem só com a minha aula de videoaula. Vocês têm que ter esse acesso à leitura. Quando eu trabalho o livro, eu deixo as páginas lá para vocês lerem. Quando eu trabalho um tema extra, assim como se a gente tivesse na aula presencial, eu tenho a obrigação de levar esse texto até vocês, copiar no quadro ou imprimir e tal. E eu fiz isso. Eu trabalhei um tema extra do livro, mas tem o conteúdo escrito lá. Quando na atividade, eu fiquei muito decepcionada quando vi que as pessoas preferiram ir para o slide do que pegar, abrir o Word e ver o que estava lá, né? Que tá bem explicadinho. Eu tive o maior trabalho de fazer aquele conteúdo Word para vocês não ler, né? Tem que ler. Essa falta de leitura que leva vocês a respostas, como é que eu posso dizer? Pobres, né? Uma resposta que não tem um conteúdo assim, uma explicação que eu possa dizer, nossa, essa pessoa realmente refletiu, leu, tem argumentação, né? Tem muita gente que responde por responder assim, você não sabe nem o que está respondendo. Falta de leitura, tá? Então, se eu coloquei um texto lá e se eu fiz uma atividade, se eu disse que poderia pesquisar, tivesse abrido o texto lá e olhado e respondido a atividade, tá bom? Então, eu espero que na próxima vez não aconteçam isso, tá? Principalmente na atividade de sondagem. Tá lá no texto. O que eu colocar na atividade de sondagem, com certeza vai estar lá no texto, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Hoje vamos voltar para o livro, né? A gente falou um pouquinho sobre valores e estava, né, explicando para vocês o que era valorar, né? Então, essa ideia dos valores religiosos, estéticos e tal. E eu parei em filosofia moral, tá? Na página 57 do livro de vocês. Assistam essa aula com o livro acompanhando, tá, gente? É bem mais fácil para vocês. Então, lá no último parágrafo da página 57, fala sobre filosofia moral. Há um ramo específico da filosofia que aborda essa temática de valor. Esse ramo que vai falar sobre valores e morais se chama filosofia moral. De acordo com os pensadores dessa linha de pensamento, né, o valor pode ser tratado como um elemento de escolha, de preferência ou de desejo. Os debates provocados sobre essa temática são intensos e enriquecedores, proporcionando múltiplos olhares sobre nossas ações e acontecimentos no mundo. A prática do valorar nos instrumentaliza para combater preconceitos, alienação e os demandos políticos sociais. Gente, isso é um tema tão importante. Às vezes, a professora vai dar aula sobre valor e moral, ética, moral, isso é cansativo. Gente do céu! Isso é tão importante que os primeiros filósofos gregos, eles já discutiam sobre isso, dentro ali da Grécia Antiga. Então, a gente teve essa reflexão na Idade Média, na Idade Moderna, na pós-modernidade, continuamos com essa reflexão, porque essa reflexão é a base de muitas coisas que a gente poderia combater. Como não se há essa reflexão sobre valores, a gente acaba cometendo erros grotescos, erros que causam maldades, né? Erros que são realmente, podemos dizer que são crimes, né? Falta dessa reflexão sobre valores, tá? Todos os dias no noticiário se lê notícias de corrupção, de atos criminosos, de políticos, governantes ou de pessoas que agiram de maneira desonestas, né? Quando a gente lê uma notícia assim, ou quando a gente escuta uma notícia assim no telejornal, a gente fica, mas rapaz, como é que a pessoa fez isso? Como é que o ser humano tem a capacidade de fazer um ato desse e tal? A gente começa, quando a gente se questiona, quando a gente fala isso, a gente já está fazendo uma reflexão filosófica, né? A gente está procurando respostas.
E muitas vezes essas respostas estão na sua própria mente, só falta você refletir mais. Gente, a resposta são os valores morais dessa pessoa, né? Quem praticou certo crime, quem cometeu certo abuso, o político que é desonesto, tudo isso, gente, essas práticas que a gente chama de desonestas, de abusivas, elas foram criadas através dos valores que aquelas pessoas trazem consigo, né? Por isso que é importante a gente estudar sobre os valores. Por isso que se há uma discussão ampla desde a antiguidade sobre valores. Porque os filósofos da antiguidade já entendiam que essas práticas, gente, corrompiam todo um país, corrompiam e traziam para aquela sociedade, traziam males, tá? Então, se a nossa sociedade existe a corrupção, existe o roubo, existe pessoas que matam por nada, existe pessoas que praticam abusos, né, por maldade, é porque essa sociedade, ela não reflete os seus valores, né, morais. Ela não tem isso. Ela age por instinto, né? E a gente já estudou isso, que o instinto, o ano passado eu falei para vocês, o instinto muitas vezes ele leva a gente para a maldade mesmo, né? Todo mundo aqui, todos nós temos esse lado, essa mentalidade do subconsciente, que é um instinto, né? É um instinto primitivo da gente, que foi criado com a gente. E que a racionalidade, o que nos faz diferente dos animais, é que a gente tem essa capacidade de refletir, de pensar, de racionalizar as coisas. Então, nessa racionalidade entra esses valores, entra essa reflexão, tá bom? Uma das pessoas um dos filósofos mais importantes, né, além da modernidade, que fez essa reflexão sobre os valores, foi Nietzsche, tá? Então, Nietzsche e os valores. Nietzsche foi um dos caras que mais falou sobre valores na modernidade, tá? Isso aí já depois da Idade Média e tudo mais, bem depois, já perto aí do século XXI, ele publica muitos livros falando sobre os valores. E Nietzsche ele era alemão, tá? Ele tem uma ideia, ele foi criado num lar muito conflituoso. A mãe, o pai, uma relação muito desarmônica, né? Ele sofreu muito preconceito, ele foi perseguido, então ele não teve aquele... Então você já imagina a mente de quem cresce num lar conflituoso como é. A publicação de Nietzsche muitas vezes é considerada uma publicação sombria. Ele foi considerado louco, ele foi preso no manicômio, né, por conta de surtos psicóticos que ele teve. Mas a reflexão de Nietzsche passou e ultrapassou, né, o século e chegou até a gente. Por quê? Porque dentro do sofrimento dele, dentro daquilo que estava no interior dele, ele conseguiu refletir esses valores, né? E ele vai dizer que muitas vezes, ele pegou um período em que a igreja ela dominava muito a mentalidade na época, e ele vai dizer que muitas vezes as pessoas colocavam na igreja os valores que ela precisava. A igreja tinha que ditar para você como você deveria ser. E Nietzsche vai dizer que isso não era um valor verdadeiro, porque você não teve a reflexão daquilo que você deveria ser, daquilo que é certo. Você simplesmente pegou isso da instituição chamada igreja, trouxe para si e tenta ser para agradar aquela instituição, mas não porque você é, na sua essência, uma pessoa boa. Tá entendendo? Não sei se vocês estão entendendo, mais ou menos o que eu tô dizendo. Mas é tipo assim, você é perdido, você nunca refletiu sobre aquilo que você é, se você quer ser uma pessoa boa, se você é uma pessoa que ajuda o próximo, que tem empatia e tal, mas você faz parte de uma igreja que diz que você tem que ser bom, que você tem que doar, né? Você tem que ajudar o próximo, você tem que dar cesta básica. Então você faz aquilo porque a igreja manda você fazer. Não porque você já fez essa reflexão, diz, caramba, tem gente passando fome, eu tenho alimento sobrando em casa, vou procurar alguém, né, que faça cesta básica para doar e vou lá doar para ajudar o meu próximo. Né? Se eu ver alguém passando fome na rua, eu vou ali tentar dar um prato de comida. Gente, Nietzsche faz essa reflexão.
né? Por mais que ele tenha sido chamado de doido, mas ele fez essa reflexão que foi importantíssima pra gente, né? Que essa questão da gente não fazer as coisas porque estão impondo, mas porque a gente refletiu o que quer fazer, tá? Então ele disse que numa sociedade em que ele vivia, a maioria das pessoas só eram boas porque a igreja mandava ser boa, mas não porque ela tinha um sentimento bom dentro dela. Isso é muito importante para a gente por causa dessas reflexões que ele fez, tá? O problema político e social, página 58. A vida em sociedade requer que cada um de nós desenvolva múltiplas sociabilidades, ou seja, maneiras de viver em sociedade. Afinal, o homem é um ser político e sempre vem criando mecanismos de intervenção social. Desde os gregos, a política tem sido concebida como prática humana importantíssima para reflexões e análise de convivência. A política, portanto, está entrelaçada ao ato de valorar. Com certeza. Os gregos eles já refletiam valor e ética através da política, já que a política é o principal assunto da Grécia Antiga. Então, eles não viam político, como eu já disse a vocês desde o início do ano, como apenas uma instituição governante. Mas eles viam política como uma arte de persuasão, uma arte de melhorar a qualidade de vida. Então, a política, né, servia para dar uma melhor qualidade de vida àquele país, àquela cidade. Ela não era apenas uma instituição governante, mas ela era uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Então, não tem como desligar a política da Grécia Antiga, né, daquele período, a ideia de moral, de valor, né, porque aquela política ela tinha que estar entrelaçada com essas ideias, ok? E aí Aristóteles vai ser o primeiro filósofo a refletir sobre a política e o valor, né? A junção desses dois, que aqueles políticos, né, da Grécia Antiga, eles tinham que ter valores. Se eles não fossem homens de valor, homens reflexivos, como é que eles iriam liderar um bem comum, né? Não tinha como. Por isso que existia um conflito muito grande ali na Idade Antiga. A palavra política deriva do termo polis, cidade-estado, sendo concebida desde a antiguidade como uma área da prática humana relacionada à cidade, ao Estado e aos interesses do bem comum. Isso vocês já sabem, não precisa repetir, né? A polis é essa ideia de cidade-estado e a palavra política vem desse bem comum que estaria dentro dessa cidade e Estado. Em seu livro A Política, Aristóteles trata da arte e da habilidade de administrar a coisa pública, aquilo que era de todos, tá? Essa obra sistematiza os principais atos governamentais da época. Gente, olha que feedback maravilhoso. Coisa pública. A ideia de coisa pública surge na Grécia Antiga. Coisa pública era bem comum de todos, gente. Hoje, quando você fala assim, aquele estádio é público, é como se fosse o sinônimo de vou lá e faço o que eu quiser, desmantelo, roubo, depredo, jogo pedra, quebro os vidros. É coisa pública, então não importa. Tal praça é pública, então ali me dá... é como se fosse também o sinônimo de eu ir lá e quebrar os brinquedos e pichar, né, e desmantelar, tirar as plantas do lugar. Então, na Grécia Antiga, quando se criou esse termo público, a gente está falando de bem comum de todos. A gente não está falando de uma coisa a Deus dará, que você pode fazer o que você quiser, né? Hoje, quando a gente fala que um tal órgão, tal local é público, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, faz o que tu quiser lá, porque é público, não importa. Gente, o que é público era para ser muito mais valorizado do que o que é privado, porque o público era para ser comum a todos, um bem para todos, era para ser cuidado por todos. Não há, porque é público, se o prefeito da cidade não mandar limpar, eu vou jogar lixo no chão mesmo, porque ele tem que mandar limpar, é a obrigação dele. Não, se aquela praça é um bem de todos, eu não vou jogar lixo no chão, eu não vou pichar, porque eu sei que eu vou usufruir daquele local, eu sei que meu vizinho vai usufruir, que pessoas vão chegar lá, tá? Olha como é importante essa reflexão de valor e de moral, né? Então, quando vocês ouvirem alguém falando que coisa pública é para fazer qualquer coisa, vocês têm a capacidade de chegar e dizer assim, não, público é algo que é comum para o bem de todos. O hospital público não era para ser o pior hospital da cidade. O hospital público era para ser o melhor,
porque era o bem comum de todos. Essa é que é para ter a visão. Então, o questionamento de Aristóteles, por exemplo, era se os governantes tinham essa visão de que aquilo que era público era para o bem comum. Então, quando a gente fala de política hoje, a gente está falando do bem comum. Será que aquilo que a gente elege, será que aquela pessoa que está no poder, ela tem essa visão que o hospital público é o bem comum de todos? É para ser o melhor? Né? Ou é apenas um serviço, porque tem que ser público, eu vou mandar verba e tal, deixa lá, né? Se vira, não é para ter a melhor máscara mesmo, não é para ter o melhor equipamento, é público, é para tudo estar sucateado. Não é assim, tá? Não é assim. E vocês são a nova geração que estão tendo acesso a esse conhecimento e que pode fazer a diferença. Eu vejo assim. Eu sou aquela professora que acredita que a filosofia, a história, a maneira como a gente entra com vocês, na casa de vocês, como a gente entra na mentalidade de vocês, pode fazer de vocês pessoas diferentes, né? E eu fico muito feliz quando eu encontro ex-alunos meus que dizem assim, professora, eu pensava diferente antes de ter uma aula com a senhora. Então, a partir das suas aulas, eu comecei a ver o mundo de maneira diferente, eu comecei a questionar coisas e comecei a mudar minha família, a mudar os meus amigos. Eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu sou feliz do jeito que eu sou hoje, porque eu entendo melhor esse mundo que eu estou vivendo. Então, gente, o meu papel aqui, como professora de filosofia, é levar vocês não a conhecer Tales, Sócrates, Platão, né, os grandes pensadores filosóficos. Não é isso. O meu papel aqui é para que vocês aprendam a ser seres humanos reflexivos, melhores, através do que essas pessoas deixaram para a gente, tá bom? E se vocês aprenderem isso, eu vou ficar super feliz. Eu vou encontrar vocês, isso aí já valeu tudo, já valeu o que eu estudei, já valeu o tempo que eu passo aqui gravando para vocês, porque eu tô vendo que vocês estão estudando isso, que vocês estão melhorando a vida de vocês, dos familiares de vocês, que vocês vão ser adultos responsáveis, cheios de moral, né? E valores, né? Aquela moral realmente que vai servir para ajudar o próximo, não aquela moral, né? Aquela moral que se fala assim, fulano tem, só quer ter moral, mas é uma moral, né, diferenciada dessa moral que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de uma moral para um bem comum, tá? Não aquela moral que enche o ego da pessoa. Vamos continuar. A política era conceituada pelos gregos como uma ação em favor da coletividade. Essa definição tornou-se generalizada e perdoada até hoje, perdura até hoje, mesmo que isso represente uma utopia a ser contemplada. Né? Assim, a ideia de política da Grécia Antiga, ela perpetua até hoje, ou seja, é a mesma ideia. Mas hoje a realidade, assim, às vezes não pode ser contemplada como real. É uma utopia. Quando ele fala utopia, ele está falando como se fosse algo que não acontece, né? A gente fica só naquele sonho. Se a coletividade fosse hoje, se o bem comum fosse hoje. Mas quem é que pode fazer hoje? É você, né? É o seu pai, a sua mãe, é sua tia, seu sobrinho. É as ideias que a gente perpetua, é aquilo que a gente quer ser, tá? Se a gente ficar sempre, no futuro, meus filhos, meus netos, nunca vai mudar, né? A mudança, ela parte de si para fora. Todas as grandes mudanças da humanidade partiram de uma geração que reconheceu e que refletiu e que quis mudar, né? Não de um pensamento futuro, mas de um pensamento do agora, tá? Então, se eu quero que meus filhos, meus netos tenham um futuro melhor, a mudança tem que ser hoje, agora, né? Não é lá no futuro, é hoje, tem que partir de mim. Se não partir de mim, eles não vão ter uma vida melhor, tá? Em seu famoso dicionário de política, o pensador italiano Norberto Bobbio afirma que política é um ato estreitamente relacionado ao poder. Então, Norberto Bobbio é um pensador contemporâneo nosso, né? Extremamente importante dentro da filosofia, onde ele faz algumas reflexões sobre política. Uma dessas reflexões é que política está relacionada a quem tem poder, tá? Então, poder, a política hoje também tem essa visão de poder. Você dá àquela pessoa o poder. Tá? A política como a arte e ciência do governo.
Para Sportfield, a política seria o impedimento da guerra, uma forma de evitá-la e superá-la. O que ele considera como gestão não guerreira dos antagonismos, das alianças, das relações de dominação, de submissão ou de obediência. Tudo o que faz a política ser necessária, uma vez que vivemos juntos no mesmo país, num mesmo planeta. Então, para esse outro pensador, a política, ela mantém a harmonia, a paz, entre aspas, né? Porque não existe a guerra, mas através de alianças, de relações de poderes, de submissões, de contratos, né, de países com outros, a gente consegue evitar uma grande destruição do planeta Terra, né? Porque se cada um fosse pensar dentro da sua bola egoísta, né, a gente só viveria em guerra. Já imaginou? Mas existe essa concepção de que as pessoas fizeram uma grande aliança, né, governos com outros governos, o que torna uma, entre aspas, paz, né, para que a gente possa viver, né? Claro que sempre vai haver guerra, conflitos e tal, mas não uma proporção mundial, né? Então, a política, ela tem esse poder também de estabelecer essas alianças, né? Essas submissões para evitar tudo isso. Política como arte. Porque a política comporta-se e exige muita criação e sensibilidade para conhecer os seres humanos, suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, suas virtudes, objetivando encontrar a maneira mais plausível e convivente de conseguir concordância de muitos e a promoção de um bem comum. Então, a política é uma arte, sim. É aquela arte de você argumentar, de conhecer, de refletir sobre o próximo, o que é que aquele povo quer, né? O que é que aquela cidade necessita, o que é que aquele bairro necessita, qual é o bem comum da lei. Então, a política acaba sendo uma arte realmente. Política é uma ciência, a gente já falou sobre isso, né? Existem estudos que mostram teorias, experimentos que mostram o que a política é capaz de fazer dentro de uma sociedade. A política é um estudo de poder. A política é uma ciência do Estado, porque o Estado ele manipula, né, a política e o poder. A política como um conjunto de ações de indivíduos e de grupos humanos com a finalidade do bem comum também, né? A ideia de que as ações humanas, elas produzem um bem comum, tá? Então, a política, ela é ampla, é muito ampla. Desde a arte, né, de argumentar, até essas ações do bem comum, ela passa por ciência, por argumentos, por teorias, por subjetividades. Então, a política, ela é um assunto muito amplo. Apesar de todas as compreensões sobre política apresentadas até aqui, pode-se afirmar que essa tem como objetivo permanente a conquista da ordem social livre e democrática, a valorização do trabalho e a garantia da igualdade e possibilidade para todos. Então, quando a gente fala que a política é um conjunto de ações para o bem comum, a gente está falando nessa política que busca ações coletivas, onde as pessoas terão bem comum, como, por exemplo, um bairro que não tem uma unidade de saúde, então vai ser criado ali um PSF, por exemplo. Um bairro que já se constatou que tem muitas crianças e que os pais trabalham, então é importante uma creche, uma escola mais próxima para ajudar os pais. Aí vai se formar a ideia de um projeto para que aquele bairro ele não passe tantos transtornos com relação à criança, que os pais não tenham que se deslocar para outro bairro para a criança ir frequentar uma creche ou uma escola. Então, quando um bairro tem um PSF, quando um bairro tem ruas asfaltadas, quando um bairro tem creches, escolas, é porque dentro desse bem comum se houve essa necessidade, né, de buscar aqueles benefícios públicos para aquele bairro, tá? Mais na frente a gente vai falar sobre democracia, né, e a participação política do povo, né? O que é democracia dentro da política? Né? Qual o papel da democracia dentro desse entorno todo? Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente já entra nos tipos de democracia direta, representativa, que são interessantes para vocês entenderem. É um processo, a gente está falando de política, gente, mas a gente está falando de valores também. Política é valor, tá? Política traz valores. Aquela pessoa que vai votar, aquela pessoa que está concorrendo a um cargo político, um vereador, seja o que for. Então, ela tem seus valores, né? Ela é um ser humano e ela vai tomar decisões para um bem coletivo. Decisões que vai mexer com o valor, né, de um estado, de um município, né, de uma região.
Então, a gente tem que ter essa reflexão de valor, de moral, para a gente entender que a política hoje, uma das instituições que mais a gente vê esse valor, né, na prática, né, esse valor quando se fala de valor no bem comum, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a aula, eu espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, por favor, o que vocês acharam, se entenderam, se ficou alguma dúvida, né? Porque só vou poder tirar as dúvidas se vocês deixarem no comentário, tá bom? Ó, beijão pra vocês, né? E gratidão, bom final de semana.